Olá, eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 148 da prova do Enem 2014, primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação da colega Maria, que escreveu um comentário aí no meu canal pedindo essa questão. E é uma questão legal porque ela tem uma pegadinha que eu sei que um monte de gente caiu nessa pegadinha. Então vamos olhar bem calmamente cada passo dessa questão e resolver bem detalhadamente para vocês entenderem a fundo o que essa questão está pedindo. Então não esquece de dar o joinha aí embaixo e vamos lá, ó. A figura mostra uma criança brincando em um balanço no parque. A gente pode ver a figurinha bonitinha aqui, ó. A corda que prende o assento do balanço ao topo do suporte mede 2 metros. Então o balanço está aqui, ó. A corda tem 2 metros de comprimento, está indicado para nós aqui no desenho e o enunciado falou também. A criança toma cuidado para não sofrer um acidente. Então ela se balança de modo que a corda não chegue a alcançar a posição horizontal. Então esse cara aqui, quando ele estiver balançando, né, vai ficar andando para lá e para cá. Se ele der muito impulso, ele pode chegar aqui na posição horizontal. Daí nessa posição é onde ocorre o risco de cair, né? Ele pode vir para cá, virar de costas e a criança pode cair. Então não deixa chegar na parte horizontal, fica sempre nessa área aqui assim. Na figura, considere o plano cartesiano que contém a trajetória do assento do balanço, no qual a origem está localizada no topo do suporte do balanço. Galera, aqui tem bastante informação importante. Olha só, a gente está falando de plano cartesiano. Então, se falou de plano cartesiano, é porque é geometria analítica. Provavelmente a questão é de geometria analítica. Então, normalmente, quando a gente tem um desenho e o desenho não está indicado para nós o plano XY, normalmente a gente coloca o plano XY, o plano cartesiano, aonde a gente quiser. Tem várias questões que a gente faz isso aí, a gente coloca aonde a gente quiser. Mas nesse caso, a gente não pode colocar em qualquer lugar não, porque ele nos indicou, olha só, o plano cartesiano que tem a trajetória aqui desse balanço, ele nos disse que a origem está localizada no topo do suporte. Ó, o topo do suporte está aqui. Então, a origem está exatamente nesse ponto. Galera, o que é a origem do plano cartesiano? É onde os eixos coordenados se cruzam, né? É o ponto 00, é onde o x cruza o y. Então ele acabou de nos dizer que esse aqui é o ponto que é a origem e esse ponto é o ponto 00 e aqui que vai passar o eixo x e o eixo y. Só que se esse cara é a origem, o eixo x pode ser aqui, o eixo x pode ser aqui, o eixo x pode ser aqui, pode ser qualquer, né? Qualquer reta passando por essa origem pode ser o eixo x. Mas, olha só, o enunciado nos definiu aonde está o eixo x. Olha só, o eixo x é paralelo ao chão do parque. O chão do parque está aqui assim, ó, ele está bem definido, então tem que ser paralelo. Esse cara aqui vai ser o eixo x, vou desenhar ele aqui no nosso desenho. E o eixo y? Galera, o eixo y a gente já sabe aonde ele está aqui. Porque qual que é a definição do eixo y? Ele é perpendicular ao eixo x, e ele passa pela origem. Então, eu vou desenhar ele aqui assim, ó. Ele passa pela origem e tem que ser 90 graus em relação ao x. Só que agora, a gente pode ter esse eixo y sendo positivo aqui para baixo e negativo para cima, ou pode ser negativo para baixo e positivo para cima. Nada nos garante que lado que vai ser, mas, novamente, o enunciado nos disse o que é, ó. O eixo y tem orientação positiva para cima. Ah, legal. Então eu boto aqui a flechinha para representar que é positivo para cima e é negativo para baixo. Olha que interessante. Todo o movimento do nosso balanço vai estar na área negativa do y desse nosso plano cartesiano. Isso vai ser importante para a gente entender a questão. Então a pergunta da questão é: a curva determinada pela trajetória do assento, que é essa trajetória espontilhada aqui, é parte do gráfico de qual função? Então, como é que a gente faz essa questão? Galera, a gente lembra lá da geometria analítica como é que é a equação desse cara aqui. E esse cara aqui é o quê? É uma parábola, galera? Isso aqui é uma parábola? Isso aqui é uma reta? Não, né, pessoal? Isso aqui é um círculo. Como é que eu sei que é um círculo e não é uma parábola? Eu sei que teve gente que achou que isso aqui ia ser uma parábola. Galera, olha aqui, ó.
qual que é a distância desse ponto aqui até esse ponto? Não é 2 metros? Daí, quando o bonequinho se movimentar para cá, qual que é a distância daqui até ali? Continua sendo 2 metros. Depois ele se movimenta para cá, qual que é a distância até lá? 2 metros. Então, qual que é a curva que tem distâncias constantes em toda a curva até um ponto? É o caso de uma circunferência, né? Essa distância aqui vai ser o raio. A parábola não tem essa propriedade, só a circunferência. Então isso aqui vai ser uma circunferência. Então para isso a gente tem que lembrar do esqueleto da equação de uma circunferência para a gente descobrir a equação dessa circunferência. Galera, esse aqui é o esqueleto da equação de uma circunferência. A gente tinha que trazer decorado de casa isso para conseguir matar essa questão. Olha aqui, ó. A gente vai colocar o centro da nossa circunferência aqui e aqui. A coordenada x do centro a gente coloca aqui e a coordenada y do centro aqui. Esse x e esse y a gente deixa indicado, não substitui por nada, que vai ser o x e o y que vão aparecer na equação. E aqui a gente coloca o raio da nossa circunferência. Então vamos olhar, ó, nessa nossa circunferência, aonde está o centro dela. O centro está exatamente no ponto 0, 0. Então a gente tem que o x do centro é igual a 0 e o y do centro também é igual a 0, porque está aqui o centro da circunferência. E o raio da circunferência, que é o que falta agora, né, já que a gente já tem o centro? O raio é 2 metros. Então agora com essas informações eu substituo aqui e encontro a equação da circunferência. Vamos lá, ó. X menos x do centro, que é 0. Galera, x menos 0 é x. Então aqui vai ficar x ao quadrado, mais y menos o y do centro, que é 0. Y menos 0 é o próprio y ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado. O raio é 2, 2 ao quadrado é 4. Essa é a equação da circunferência que contém a trajetória aqui do balanço. Isso aqui podia ser resposta, mas a gente olha para as alternativas e não tem essa resposta. Por quê? Porque a pessoa que criou a questão colocou nas alternativas o y isolado. Lembra lá que a gente usa que y é igual a f de x? Então eu vou pegar esse y aqui e isolar ele para achar qual a resposta que eu posso marcar. Então para isolar o y, eu vou jogar esse x quadrado lá para o outro lado. Então eu deixei aqui, ó, y ao quadrado ficou paradinho aqui, o 4 está aqui assim, e esse x ao quadrado veio para cá, veio negativo, né? Ele estava somando aqui, passou subtraindo. Pronto, isolei o y aqui, galera? Não, né? Eu isolei o y ao quadrado. Para isolar o y, eu tenho que tirar esse quadrado. Quando eu tiro o quadrado e jogo ele para o outro lado, ele vira raiz quadrada. Então eu vou ter, ó, y é igual a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Mas, pessoal, só tem um problema aqui. Quando eu jogo o quadrado para o outro lado, eu sou obrigado a colocar sempre o sinal de mais ou menos aqui. É mais ou menos raiz quadrada desse cara. Só que normalmente nas questões do Enem, quando a gente joga para o outro lado, a gente tem condições de definir qual que é o sinal que vale. É o mais ou é o menos? Normalmente vai ser o mais, porque normalmente a gente vai estar tratando de um comprimento, né, do lado do quadrado, de uma hipotenusa, que só pode ser comprimento positivo. Daí a gente ignora a raiz negativa e pensa só no positivo. Mas aqui a gente vai ter que pensar, ó, qual dos dois que vale? Galera, a gente tem a equação da circunferência aqui e a equação da circunferência aqui também. Esse sinal de mais ou menos representa os dois ramos da circunferência. Quando a gente pega o y positivo, a gente está tratando de todos os valores que estão para cima, aqui, ó, que tem o y positivo. Ou seja, essa circunferência, quando ela é completa, ela tem uma parte aqui em cima, que está saindo da tela, né? E tem uma parte aqui embaixo. Essa parte de cima tem o y positivo, que é esse cara aqui. E a parte de baixo tem o y negativo, que é esse aqui. Qual das duas partes da circunferência a gente está procurando? A gente quer a de baixo, né? Que é a negativa. Então a resposta final dessa questão é a raiz negativa que aparece na letra delta. E aqui a gente tem a pegadinha da questão, né? Um monte de gente chegou nesse ponto aqui, passou o quadrado para o outro lado e marcou letra eco. Mas, galera, a letra eco é o ramo lá de cima, é a circunferência da parte positiva, então não pode ser resposta. Tem que ficar muito ligado, né?
Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando pro Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!